As ações da Irani Papel Embalagem despencaram na última sexta-feira, caindo mais de 12%. Será que é oportunidade nesse nível de preços? O que está acontecendo? O que fez as ações caírem? O que deve acontecer ao longo dos próximos dias? Primeiro, a gente precisa entender aqui alguns pontos, mas antes disso, vamos conhecer um pouco mais sobre a Irani. Quem que é a Irani Papel e Embalagem? A gente tem aqui a companhia, uma companhia que atua algumas décadas, 8 décadas de experiência, atuando principalmente no mercado de papel, que a gente chama papel e papelão, e a gente tem também a companhia atuando em outros mercados. Então a companhia atua em embalagens sustentáveis, conhecido como papelão ondulado. Já já a gente vai entender onde que está o papelão ondulado nas nossas vidas. E a companhia também atua em papéis para embalagens sustentáveis, além de resinas sustentáveis, tá? Qual que é o tamanho do mercado? A gente está falando de um mercado que totalizou no Brasil em 2022 123 bilhões de reais, mais especificamente no mercado da Irani, mais de 31 bilhões de reais, tá? Então, papelão do lado, papel sempre quando a gente lembrar esses itens no nosso dia a dia, onde a gente encontra principalmente embalagens, utilizadas aí no comércio, tá? Quem são os concorrentes? Por exemplo, o próprio plástico, isopor, metal e vidro, tá? A gente está falando, quando a gente fala de Irani, a gente está falando desse mercado aqui com fibras, tá bom? Então esse é um mercado utilizado muito para comércio, para embalagens de alimentos. Esse é o mercado da Irani, tá bom? Então é uma companhia, é o que a gente chama de pure player, ou seja, é a companhia de embalagem que está listada no novo mercado aqui na B3, tá? Dá para a gente comparar com Suzano, por exemplo. Elas estão no mesmo setor, de papel e celulose, mas a companhia aqui é focada em papel e embalagem, tá? Principalmente papel e papelão ondulado, tá bom? Então tem as suas semelhanças, mas também tem suas diferenças bastante grandes, tá? E vamos olhar aqui agora, de fato, o que aconteceu que a gente tem aqui na Irani, o que fez as ações caírem de fato por aqui, tá? Então a gente teve realmente de fato um resultado negativo, na sua demonstração de resultado, e a gente vai entender por quê. O que fez as ações caírem, O que assustou o mercado? Principalmente essa informação aqui, A gente teve um lucro líquido bastante fraco, A companhia tinha feito um número no terceiro trimestre, mas principalmente no quarto trimestre de 2022, tinha feito ali 85 milhões de reais e fez agora 7 milhões de reais, o que assustou os investidores, principalmente aqueles mais desavisados, que conhecem menos a companhia. Já que a gente teve um impacto na receita, sim, a gente vai ver daqui a pouquinho, a receita caiu cerca de 5, 6% na comparação trimestral, mas o lucro líquido foi muito, muito mais fraco, tá? A gente vai entender por quê, mas a gente tem aqui a margem EBITDA, que é muito importante, se mantendo aí próxima de quase 30%. E o que foi que aconteceu com os resultados da companhia, tá? A gente teve alguns impactos que a gente disse que, de certa forma, não são recorrentes, tá? E a companhia falou o seguinte, eu fui impactado, meu resultado líquido de 7 bilhões de reais, em comparação aos 85 milhões de reais, quase 86 no quarto trimestre de 2022, teve um impacto negativo da variação do valor dos ativos biológicos, que vinha positiva nos trimestres anteriores e ficou negativa nesse trimestre, tá? Em 26 milhões de reais, ou seja, teve impacto negativo devido à estabilidade de preço da madeira e aumento da taxa de desconto utilizada para o cálculo do valor justo. Outro efeito também negativo nesse trimestre, devido ao reconhecimento de impairment de propriedades para investimento mobilizados e mantidos para venda, com respectivos custos de regularização da companhia, tendo impacto negativo da ordem de 28 milhões de reais. Ou seja, esses efeitos negativos no lucro operacional foi de 54 milhões
impactando 38 milhões no lucro líquido. Tá? Então esse teve um efeito bastante negativo, né, o que fez com que também os investidores ficassem assustados, né, com esse resultado final da companhia. Tá? E a gente precisa entender um último ponto aqui, em relação justamente a essas informações, estão todas elas disponíveis nessa planilha aqui. Então a gente consegue ver todos esses efeitos, né? A variação do valor justo dos ativos biológicos, que vinha tendo um impacto positivo e agora tendo um impacto negativo de 26 milhões de reais, e outros efeitos também não recorrentes, tá? Então basicamente foram efeitos não recorrentes na Irani, né? São variáveis que a companhia não tem controle, né? São variáveis que não devem acontecer nos próximos trimestres. Então sim, as ações, depois de toda essa queda na sexta-feira, pode ser que tenha aberto uma oportunidade para os investidores de longo prazo. É lógico que a gente tem um ano bastante desafiador, né? A gente tem um ano aí com expectativas que estão sendo revistas, mas todo esse impacto na lucratividade foi sim um exagero, tá? E quando a gente olha a última informação aqui, quando a gente olha para o valor de mercado da companhia, a companhia vale hoje 2,3 bilhões de reais, com enterprise value, ou seja, quando a gente adiciona a dívida líquida, 3,32 bilhões de reais. O que pode chamar atenção, que pode também estar levando os investidores a trazerem essa redução, essa queda das ações, é que as ações hoje elas estão sendo negociadas a um múltiplo relativamente próximo do que é a Suzano, né? E a Suzano, por ser uma ação um pouco mais líquida, mais negociada em bolsa do que a Irani, talvez os investidores estejam preferindo outras ações no setor. Tá? Nas nossas contas aqui, se a companhia mantiver essa mesma geração de caixa que foi apresentada agora no quarto tri, a gente está falando de uma projeção de múltiplos relativamente parecida do que são os múltiplos negociados pela Suzano, tá? Mas olha só que interessante, tem uma outra informação aqui. Nos últimos 3 anos, né, a Irani também foi uma boa pagadora de dividendos. A gente tem 9% de dividend yield em 2023, 8,94% em 2024 e 5,13% em 2021, tá? Ou seja, o que leva a acreditar que se as ações de fato continuarem caindo, né, ao longo das próximas semanas, sim, de fato vai abrir uma belíssima oportunidade em alocação nas ações da Irani. Então é importante a gente acompanhar esse movimento, tá? Então vamos acompanhar toda essa precificação, né? Mas para mim foi um exagero na sexta-feira, não merecia ter caído toda essa queda de 12% na sexta-feira. E caso se mantenha, ou seja, as ações continuem caindo, a gente vai inclusive dar um alerta aí para todos os assinantes, membros da MSX, um alerta, uma recomendação de buy opportunity, de uma oportunidade de compra para as ações da Irani, tá bom? Mas para explicar aqui um pouco dos efeitos, os principais efeitos que fez com que a lucratividade caísse muito forte e os investidores ficassem assustados na sexta-feira, fazendo ações caírem da ordem de 12%, tá bom? E a gente se vê em breve por aqui. Até mais. Tchau!